Então, gente, para fazer essa nossa bolsinha, que é uma bolsinha para celular, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é o molde dessa bolsinha, tá? Nós estamos fazendo aqui o molde com um pedaço de papel de 23 por 13 centímetros, tá? Aqui que nós vamos fazer, ó. Vamos dobrar aqui ao meio. Aqui, na lateral onde está aberta, em um dos lados, nós vamos fazer um arredondado, que é o arredondado da parte superior da bolsinha. Esse arredondado nós vamos fazer com essa régua aqui, que é uma régua de canto arredondado, que nós já fizemos essa régua aqui no canal. Ela é facinha de fazer e ajuda muito, tá, gente? Na hora de cortar uma peça, de riscar uma peça com canto arredondado, você vai riscar várias para você ter um padrão. Nós vamos utilizar aqui, ó, o canto de 5 centímetros. De que forma? Ó, nós vamos encostar aqui é a parte que está aberta. Nós vamos encostar aqui, ó, essa parte. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, encosta aqui no canto do papel, aqui no outro canto do papel, e esse arredondado aqui, você vai ver que aqui, ó, formou um quadrado de 5 centímetros. Então, esse é um canto arredondado de 5 centímetros. Nós vamos riscar, tá? Aqui embaixo, nós vamos fazer um arredondado pequenininho. Então, nós vamos utilizar essa parte dos 3 centímetros, tá? Ó, a mesma coisa. Nivela um lado, nivela o outro. Vai ficar um quadradinho de 3 centímetros. Aí, nós vamos riscar esse arredondado aqui, tá? E recortar. Aí, vai ter isso aqui, que é o nosso molde. Ok? Aí você vai falar assim, ah, Graça, só posso fazer se tiver a régua? Não, gente. A régua é para te dar um padrão, para ficar igual ao meu. Mas você pode fazer com qualquer superfície arredondada que você tenha na sua casa. De posse do molde, nós vamos para o material. Vamos começar pelas alças. Nós vamos precisar de um tecido de 20 centímetros por 6. Ó, aqui ele já está dobrado. Ele tem 20 centímetros de comprimento e 6 de largura. Nós vamos dobrar uma parte até o meio, a outra parte até o meio e depois dobrar uma sobre a outra. Fazer uma costura de um lado e de outro e cortar aqui no meio. Aí vão ficar 2 tecidozinhos, tá? Nós vamos precisar de dois fechos desse daqui. A mesma coisa nós vamos fazer com a alça. A alça maior, ela vai ter aqui, ó, de largura 6 centímetros e no comprimento ela vai ter 1,35, tá? Você vai fazer a mesma dobradura, fazer a costura de um lado e de outro e vai ser a nossa alcinha. Desse jeitinho aqui, ó, gente, o de 20 centímetros, já costuradinho de um lado e de outro. Aí você vai dobrar o meio e cortar. Então, nós vamos ter 2 elozinhos de 10 centímetros, tá? Que vai ser onde nós vamos botar o ganchinho da bolsa. A alça, a mesma coisa. Foi feita aqui direitinho. Na beiradinha, ó, eu enganchei aqui o tecido e fiz uma costura mais próxima possível, tá? De um lado e de outro. Então, tem os 2 ganchinhos. Vamos reservar. Então, a alça do nosso projeto já está pronta. Agora, para fazer o nosso projeto em si, a bolsinha,
nós vamos precisar do seguinte material. Para a parte de fora, nós vamos precisar 2 tecidos e 2 mantas de 20 por 29, ou seja, 2 tecidos e uma manta num tamanho que dê o nosso molde, tá? Com folga. Por que nós cortamos maior? Porque eu vou estabilizar na manta, aqui eu estou utilizando a manta R2, e eu fiz um matelacê, que são essas costuras que cruzam o tecido. Eu fiz um matelacê no desenho, em cima do desenho, mas vocês podem fazer o matelacê da melhor forma que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de matelacê, onde eu explico direitinho como eu faço, mostro na máquina como costurar, como riscar, tudo direitinho. E vai aparecer um cardzinho, vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? É só clicar que já vai direto para a aula. Aí tá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso molde, eu passei o meu molde para um papelão, tá? Mas é a mesma coisa, é o mesmo molde. Eu vou colocar esse molde meu em cima desse tecido já matelaçado, vou riscar e cortar. Desse jeitinho aqui, tá? Então, nós vamos precisar de 2 moldes desse cortados no tecido matelaçado, estruturado com a manta R2. E nós vamos precisar de 2 tecidos para forro, cortados com o mesmo molde, tá? E nós vamos precisar, para fazer o bolsinho, que é aquele bolsinho que vai no zíper, de um tecido de 17 por 22, tá? Ó. Nós vamos precisar também de um zíper. O zíper é pequenininho que vai precisar, mas você vai comprar no mínimo, ele vai ter que ter uns 17 centímetros, tá? Pode ser maior, só não pode ser menor. E vamos precisar também de botão imantado, tá? Botãozinho de imã. Esse aqui é o tecido para fazer o bolsinho interno, tá? Então, você vai colocar ele com o avesso para cima. Nessa partezinha aqui, que é a parte que ele fica, que é a parte mais estreita, né? A parte de 17 centímetros, nós vamos fazer uma marcação, ó, uma marcação de 3 centímetros, tá? Aqui nesse tecido, no avesso do tecido. Marcação de 3 centímetros. Nessa marcação de 3 centímetros, nós vamos descer 1,5 centímetros. Ó, do topo para baixo, 3 centímetros. Abaixo dos 3 centímetros, 1,5 centímetros, riscou, vai ficar um retângulo aqui, tá? Esse retângulo nós vamos fechar ele do tamanho do zíper que a gente quer. Então, de cada lado, nós vamos pegar 2,5 centímetros de cada lado e riscar. Ó, 2,5 centímetros da ponta para cá, 2,5 centímetros da ponta para cá, riscou. Aí vai ficar um retângulo menor aqui no meio. Esse é o tamanho do zíper, ok? Pra gente cortar aqui, eu vou fazer um risco no meio desse retângulo. Então, vai ficar isso aqui, ó, esse desenho aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a frente do nosso tecido, aqui, ó, a frente onde está matelaçado. Nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar o nosso tecidinho com 1 centímetro sobrando na parte de baixo e 1 centímetrozinho sobrando também na parte de cima, tá? Vamos alfinetar. Ó,
nós vamos lá para a máquina, vai ficar assim. Nós vamos lá para a máquina e nós vamos costurar, ó, ver que o avesso está para cima, tá? Tá aqui frente com frente, por isso que nós riscamos no avesso. Nós vamos lá na máquina e nós vamos cortar, costurar em cima desse risco aqui, ó, em volta desse risco, desse retângulo aqui, tá? Vamos cortar agora o centro disso aqui, tá? Aí aqui, ó, a gente fala que cortamos a janelinha, tá? Nessa região, nessa quininha aqui, é bom dar pique, um piquezinho para ficar bem na hora da gente, né, a gente abrir a janelinha, que a gente chama abrir a janelinha, não fica repuxando. Aí nós vamos passar isso aqui lá para trás. A janelinha pronta, tudo direitinho. E aqui atrás, assim. Aí, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos estabilizar o zíper aqui, tá? Centraliza o carrinho do zíper direitinho. Vamos alfinetar desse jeitinho aqui, ó, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui em volta dessa janelinha, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse excesso aqui de zíper e vamos cortar ele fora, tá? Prontinho, gente, ó, tá assim, direitinho. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui e colocar ela aqui. Então, nós vamos fechar o nosso bolsinho, tá? Nós vamos costurar essas duas laterais e depois aqui, tendo cuidado de não costurar a manta junto, tá? Então, a gente vai pegar aqui, puxar a manta para cá e fazer essa costura aqui, tá? A mesma coisa do outro lado e depois em cima. E aqui vai estar o bolsinho. Aqui dentro, tá vendo? O bolsinho fechadinho direitinho. Então, a parte de trás já tá pronta, tá? Essa é a parte de trás da nossa bolsinha. Agora nós vamos, gente, colocar... Lembra lá no comecinho que nós fizemos esses dois elozinhos aqui, junto com a alcinha? É a hora de colocar eles aqui. Vai ficar um em cada... Um na frente e o outro atrás, cada um de um lado. Então, é assim. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos botar uma reguinha aqui e riscar 3 centímetros, tá? Nós dois. Fazer um riscozinho aqui, ó, abaixo. 3 centímetros abaixo. No que tem o zíper também, tá? Então, tá aqui, os dois com risco. Aí, nós vamos colocar assim, ó. Os dois, um de frente pro outro, tá? Ó.
assim. Vamos pegar, deixa eu botar esse clipezinho, que acho que fica melhor de vocês verem. Esse clipe aqui, ó, gente, é um acessório que substitui aquele clipe aquele prendedor para patchwork, que é caro, difícil de achar, pelo menos na região onde eu moro, eu não acho. Isso aqui é um clipezinho de papel para escritório, fácil de achar, qualquer papelaria tem. Aí tá, nós vamos colocar a parte dobradinha aqui para baixo, nessa região aqui, ó, de 3 centímetros, ele vai ficar aqui, na quininha, tá? Aí, vamos prender ele aqui. Tá? Tá presinho aqui. Vamos passar para o outro lado. O mesmo procedimento. Ok? Aí vocês confiram se tá assim, ó. É só botar aqui, ó, conferir se tá na mesma direção, tá? Ó, você vai ver que tá na mesma direção. Desse jeitinho aqui. Nós vamos fazer uma costura aqui na beiradinha, só para fixar isso aqui, ok? Aí, ó, gente, já tá feita aqui, ó, tá? Os dois já estão costuradinhos, já tá na posição. Vou reservar, porque agora é a hora de nós prepararmos o botão de imã, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos dobrar esse tecido do forro. O botão de imã vai ficar no tecido do forro. Então, nós vamos dobrar o tecido do forro ao meio, passar e vincar, para saber onde é o meio, para centralizar o nosso botãozinho, tá? Desse jeitinho aqui, ó, tá os dois centralizados, tá? Aí, aqui no meio, nós vamos marcar 3 centímetros e fazer um pontinho. 3 não, 4 centímetros, tá, gente? Desculpa. Aqui no meio, no vinco, nós vamos marcar 4 centímetros e fazer uma bolinha. A mesma coisa nós vamos fazer nessa outra parte aqui do fundo. Dessas duas marcações, nós vamos colocar o nosso botãozinho imantado. É o seguinte, se você não sabe como fazer isso, não sabe nada a respeito de botão com imã, tem já aqui no canal um vídeo onde eu mostro o botão de imã, falo a respeito dele, faço a colocação dele, tudo direitinho para vocês poderem ver, tá? Então, dá uma chegadinha no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de botão de imã, colocação. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Aí tá aqui, ó, as duas partes do forro, já com o botão imantado no lugar certo. Para ver se está no lugar certo, é só você botar um no outro e conferir se bate os tamanhos, tá? De um lado e de outro. Aí aqui você vai fazer o seguinte, da ponta para cá, marcar 5 centímetros e riscar. Do outro lado, a mesma coisa, da ponta para cá, 5 centímetros e riscar, você vai observar que um risco está em cima do outro, beleza? Essa marcação aqui é o quê? Agora, nós vamos juntar o forro no tecido principal, tá? Aqui nós temos o tecido principal. Ó, temos o tecido principal. Nós vamos colocar frente com frente, o forro a frente do forro com a frente do tecido principal matelaçado, tá? Direitinho aqui.
Vai estabilizar certinho essa parte arredondada aqui. E alfinetar. Desse jeitinho aqui, os dois alfinetados. Por que esse risquinho aqui? Aqui, gente, é aonde nós vamos começar a costurar. Nós vamos costurar da seguinte forma. Daqui onde está esse risco, toda essa parte redonda até aqui onde termina o risco, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Vai estar aqui, ó, as duas já costuradinhas, assim, ó, tá? Desse jeitinho aqui. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essa parte nessa parte aqui. Da seguinte forma, vamos abrir aqui, ó, e vamos colocar frente com frente, tá? Cuidado na hora de costurar aqui do lado, para não costurar aqui. O ideal é a gente fazer o quê? Vamos fazer as coisas certinhas para não ter acidente. Então, vamos, ó, botar um alfinetezinho aqui, dobrando esse bolsinho aqui, tá? Só para não ter o risco de costurar o bolso junto, gente. Aí, nós vamos colocar aqui frente com frente, nivelar direitinho, ó, alfinetar. Verifica se aqui tá direitinho, encaixa onde você completou e marca aqui, ó. Tá vendo aqui? Aonde você costurou, até onde você costurou, que foi aqui. Aí você marca com um alfinete diferente, só para você saber que aqui é o local que você vai ter que parar de costurar, tá? Para ajeitar a sua costura. Porque não adianta ensinar e não dar o pulo do gato. Aqui é a mesma coisa, você vai alfinetar. Mas outra coisa que é legal fazer é o quê? Nós vamos fazer um risco aqui em volta de 1 centímetro. Nós vamos costurar aqui no forro em cima desse risco de 1 centímetro. É uma dica para ficar bem certinho, tá? Aqui, ó, gente, tá? Eu fiz um risco de uma margem de 1 centímetro. Nós vamos costurar em cima dessa margenzinha aqui, só na parte do forro, tá? Aqui continua a mesma coisa. Ó, beleza? Aí nós vamos deixar aqui no fundo uma margenzinha, ó, de uns 3 dedos, tá? Que é onde nós não vamos costurar, que nós vamos desavessar a nossa peça. Nós vamos começar a costurar, ó, começa a costurar da parte onde está a manta, que fica melhor, tá? Nós vamos começar a costurar daqui, aí ajeita direitinho essa parte aqui, ó. Aí nós vamos começar a costurar aqui onde está esse alfinete. Retrocesso, vim toda a volta, até aqui onde está esse alfinete ou outro. Retrocesso, dá uma paradinha, que aí nós vamos virar para cá essa parte aqui, ó, tá? E vamos vir para onde está o desenho. Aí vamos até aqui, retrocesso, volta para cá, tá? E dá aqui o retrocesso. E assim nós vamos costurar toda a volta. Outra coisa que é legal vocês verem, gente, é quando vocês forem costurar, aqui tem 2 mantas, o tecido tá meio grossinho esse sanduíche aqui. Então, se sua máquina tiver dificuldade, primeira coisa, verifique se a sua agulha, troca a agulha, tá? Coloca uma agulha número 14 ou 16, que é uma agulha mais robusta, mais forte, para tecidos mais grossos. Ajuda com a mão, se ela tiver dificuldade, tá? Facilita para sua máquina, ajuda a sua coleguinha, tá? Então, vamos lá.
Tá aqui, ó, direitinho. É só tirar os alfinetes, né? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir essa margem aqui, cortar mais rente, dar piques onde está arredondado, tá? Aqui também, para na hora de desavessar não ter problemas. Aí aqui, ó, já tá costuradinho, já tá com os piques direitinho, nós vamos desavessar. Ao desavessar, se por um acaso você notar que em algum lugar não tá ficando direitinho, é só voltar e dar mais piques, tá, gente? Aí aqui, ó, no fundo, vamos fazer uma costurazinha. Você pode fazer um ponto invisível, mas aqui como é por dentro, gente, dá perfeitamente para passar uma costurazinha aqui, ó, tá? Pode usar a cola de silicone, a cola de tecido, enfim, você vai fazer da sua melhor forma que você tem aí disponível, né? E tá aqui, ó, prontinha a nossa bolsinha, tá? A frente dela é essa aqui. Se você quiser fazer um pet aplique, mas é desnecessário, porque essas bolsinhas, assim, quanto mais clean, eu acho mais interessante, né? Ela fica assim, ó. O celular, ó, é um celular grande que cabe nela, tá? Aqui cabe, ó, você pode levar uma máscara, que agora é de praxe carregar sempre, um cartão, uma identidade, que a minha tá horrível, né, gente? Um cartãozinho e até um dinheirinho aqui, básico, um batom, né? Depende do que vocês queiram levar. Super prática para quem tá afim de dar um passeio, ou às vezes ir numa festa e não quer ficar carregando bolsa na mão, né? Olha, esse é com mosquetão, isso aqui é um mosquetão. Não precisa daquela meia lua aqui, meia argola, tá? Só fazendo assim do jeito que eu falei, ó. Dá certinho de, ó, enfiar aqui um mosquetão. Aí vai ficar a alcinha assim. Ela fica bonitinha, fica delicada. Esse tamanho é o ideal para um adulto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça, gente, vocês podem, eu fiz em tricoline, mas vocês podem fazer em jeans, cortão jeans velhos, vocês façam primeiro para vocês, tá? Pega o jeito, dá uma treinada, vocês vão amar fazer. Pode fazer em jeans, pode pegar os retalhos que tem na sua casa, emendar e construir o seu tecido, que vai ficar mais personalizado ainda. E ó, super bonitinha. Esse jeito de colocar o zíper aqui na janelinha é o jeito mais fácil de colocação de zíper. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, ó, fácil, fácil. Esse passo a passo é para iniciante mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para espalhar para as amigas esse jeitinho de fazer uma bolsinha para celular, tá? No Dia das Mães, oferecer para as mães também vai ficar super legal. Olha que bonitinho. Para você oferecer nas escolas para o Dia das Mães, tá? Ó, grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.